E aí é que vai entrar que entra esses profissionais juntos para ver até que ponto realmente há necessidade de se fazer uma manipulação, né? Ou um manipulado mesmo, com hormônio, com vitamina, com, com alguns minerais, né? Então pode fazer realmente um manipulado para esta pessoa. A ortomolecular faz isso muito bem também, né? Então hoje não adianta você dar, não tem como você realmente procurar, realmente buscar ajuda. Vou utilizar, mas vão, né, é o que a gente coloca, fique do lado seguro da ponte, porque você controlar, realmente, não tem como você controlar a sua reação, né, mas há condições de você monitorar, acompanhar, né, realmente é uma paciente, você está sendo, né, monitorado e acompanhado. Por exemplo, se fosse pegar no mundo de hoje uma Olimpíada, um revezamento, 4 por 100, cada um teria um tipo de tratamento diferente, né? Para atender Perfeito, exatamente, um exatamente isso. revezamento de natação também, apesar que ambos vão nadar a mesma distância, mas é como se cada um fosse consumir uma substância por causa dos midi-chlorians que cada um já possui no seu organismo, né? Isso, né? Perfeito. Aí você acha... Legal quando você se consegue estar traduzindo a parte. Eu estou muito. Perfeito. Vamos para o revezamento. Revezamento 4%. Todo mundo vai correr 100 metros, Todos mesma vão correr coisa. 100 metros. Não, mas aquele tá na curva, tá correndo. Não, ali é compensação da curva, isso é física pura. Uhum, Todos estão lá, 4%, né? 4. uhum. Sendo que o primeiro, normalmente, você tem 4 atletas. O primeiro, eu quero o atleta mais explosivo, o que sai mais rápido, que é o início de tudo, né? Ele pode não ter uns 100 metros, né, abaixo de 10, né? Mas vai lá, mas ele pode ter 10:1, 10:01 ou 9:99, que aí hoje vários juvenis já fazem abaixo de 10. Mas a saída dele é a melhor dos quatro. É esse cara que vai sair, não é? Já o segundo homem, normalmente, tô sendo bem técnico, mas você foi excelente. Ele precisa ser muito rápido também. Todos os quatro têm que ser rápido, mas ele precisa ter uma constância de velocidade, uma manutenção de velocidade excelente, porque ele vai pegar o bastão em movimento e vai passar em movimento. Normalmente é o homem, inclusive, até mais forte, é o segundo homem, né, que a gente fala do revezamento. Já o terceiro homem vai correr curva, recebe e passa. Esse tem que ser um excepcional na curva, né? Tem que ser excepcional na curva, né? E nem todos velocistas correm bem curva. Curva normalmente corre muito bem quem faz os 200 metros ou os 400 ou o raso. Então esse homem tem que ser impecável na curva, porque ele recebe na curva em movimento, ele não sai, né? E entrega também em movimento. E o último homem, esse tem que ser justamente o de chegada, aquele que chega bem, que desenvolve. Ele pode não ter uma saída muito boa, mas ele, ele demora a atingir sua velocidade máxima, seu top speed lá, mas ele consegue mantê-la até o fim. Então, para cada tipo de atleta, se eu tenho um treinamento diferente para cada um deles, é interessante ver que tipo de substância eu posso utilizar em cada um deles, né? Porque, de repente, um está fazendo um trabalho mais de explosão, o outro está fazendo mais um trabalho de resistência de velocidade, e assim por diante. Então, assim, você só vai utilizar isso como pessoas que fazem força, explosão. Não, existem pessoas que correm 5.000 metros e fazem uso de hormônio. Nossa, mas o cara, mas como? Aí é esse que está no universo, por isso que a gente colocou o nome mundo anabólico. Por isso que o nome é o mundo anabólico, porque é muito ampliado, né? Então, Só terminar essa brincadeira aqui do atletismo, se você tivesse lá para escolher quem fosse fechar o seu revezamento, se tivesse lá para escolher um, Donnie Van Balen, você tivesse Ben Johnson, Carl Lewis, Usain Bolt, Linford Christie, nossa, é isso. ou esse último depois que venceu foi o segundo muitas vezes do Usain Bolt e depois venceu a Olimpíada, o
Tyson Gay? Tyson Gay. Quem você tivesse escolher aí para fechar o seu revezamento? Ben Johnson. Ben Johnson. Ben Johnson. Como eu falei, Ben Johnson era uma diferença. Antes no início dele, a saída sempre foi o forte dele. E reflexo você nasce. Não tem como. Né? O reflexo você nasce. Agora, reação é treinável, mas reflexo, ninguém até hoje chegou próximo do que ele Os fez. 30 dele era muito forte. Ninguém. Os 40, do 30, 40, o 10, o 20, 30, 40, até os 50 dele, É impagável. ninguém. E aí, como você falou que é para fechar, então depois que ele atinge, Já que é. foi o que ele conseguiu, né? À toa que ele correu o que correu, porque foi isso que ele conseguiu, manter. Porque os 100 metros é uma coisa contraditória, né? Na verdade, ganha quem desacelera menos. Porque até hoje, né, o ser humano não consegue manter sua velocidade por tanto tempo. Então, ele, normalmente, alto nível atinge entre 60 e 70 metros sua velocidade máxima. E daí em diante, aquele que consegue manter um pouco mais, então ele, na verdade, ele chega desacelerando já. Né? Então, quem desacelera menos, é bem contraditório isso, é que ganha, né? Que vence. E o Ben Johnson conseguiu fazer isso muito bem. Né? Como é que você explica o Usain Bolt nesse fenômeno? Porque ele sai mal pra caramba, sai atrás de todo mundo e passa todo mundo dos 60 a 70 metros e depois solta o final. Como é que você explica essa aberração da natureza? Não tem segredo, não. O Usain Bolt não tem muito segredo. Com o Usain Bolt, até com os tempos, tudo muito bom, é bonito de ver, mas eu não vejo nenhum fenômeno como se coloca tanto ele. Como a gente já vem acompanhando, né? Principalmente, eu sou suspeito porque eu vim no atletismo, então é o que eu mais uso como exemplo. E também eu acredito que é o exemplo que todo mundo conhece, né? 100 metros da Olimpíada, 100 metros, eu pode comparar ele ao próprio Carl Lewis. Carl Lewis tinha as mesmas características do Ben Johnson. As mesmas. Saída boa, mas boa para alto rendimento não é bom. Tem que ser excepcional. A gente está falando de alto rendimento. Né? Ele demora a atingir a velocidade máxima. Em parte, isso é bom. Né? Pode ser até excelente se a saída for boa. Como no caso não que sempre foi a característica do Carl Lewis. Igualmente foi assim foi o próprio Usain Bolt, que veio dos 400 metros para os 200 e para os 100. Quer dizer, o Usain Bolt, inclusive, foi campeão mundial dos 400 metros. Mas o atleta precisa gostar do que faz, né? Então, ele foi para 200 e 100. Até ele chegar nos 100, numa saída que realmente ele pudesse estar quase, né? Conseguisse recuperar, levou um certo tempo. Né? À toa que 4 anos antes dele aparecer, ele estava segundo, terceiro sempre. E quem estava na frente era exatamente o Tyson Gay. Sempre ganhando ele. Segundo, terceiro, com aquele mesmo biótipo, alto, daquela mesma forma. O que aconteceu? Mais treino. Claro, hoje até as pistas estão correndo sozinhas, né? E ele se especializou 100, 200. Então, não é à toa que os 200 metros dele é muito mais forte do que os 100. Né? E o 19 dele é muito mais forte do que os 100 dele, porque ele está lançado, inclusive. A saída dele para os 200 é realmente excelente. Faz uma curva muito boa e ele lançado, aí ele vai embora. Mas, né, vamos lá. Todavia, o próprio amigo, né, dele, o Bailey, né, que continua até hoje, né? Não é Bailey. Bailey é o Donovan Bailey. É o outro. Eu sei quem você tá falando. O número era mais novo, né? Mais novo, ele mais novo. Que ficou em segundo, sempre atrás dele.
vai e vem aqui. É. Dá uma olhada, mas Eu sei que é. inclusive eu tive a honra de vê-lo correr em Luzerne, na Suíça, junto com o nosso amigo Brivilat. Você vai para vários países, Brivilat, tamo junto. Ele correu naquela pista, a pista inclusive é outdoor, mas outdoor inclusive só tinha lá, se não me engano, é só uma arquibancada e a outra, ou seja, não era completamente fechado. E ele correu 9,83. Caramba. Foi um ano antes de uma das Olimpíadas, né? E se você olhar, tá quase vindo aqui o nome. Ele é bem mais, ele é da minha altura, né? E você comparando assim, nossa, o Usain Bolt fez 19,19, tá vindo quase aqui. E ele correu 9,26. Ou 19,26. 19,26. Nem ele acreditou, porque do jeito que ele correu, ele saiu, né? Saiu de trás e foi uma coisa assim, que se ele realmente tivesse feito uma corrida, né? Eu vou para cima. Não, ele saiu muito tranquilo e fez um tempo, é a segunda melhor marca de todos os tempos. Quantos centésimos ele tá aí? De 26 para 19.